Olá, primeiro ano, tudo bem? Bom, não vamos poder estar juntos hoje ao vivo, tá? Por questões pessoais, tá bom? Mas essa aula é novinha, tá? Conteúdo novo. E vamos lá, né? Para a gente conseguir manter essa rota de aulas, tá? Que é importante para vocês e para mim também, né? Como professor é importante que eu consiga vencer junto com vocês e terminar esse conteúdo de química que é tão maravilhoso, né? No primeiro ano. Pessoal, nós estamos estudando ligações químicas, tá? E hoje eu quero falar de um conteúdo que vocês vão entender muito bem, porque vocês já conhecem muitas coisas, tá? E para quem acha que não conhece, quando eu começar a falar aqui, você vai perceber que já consegue conectar muita coisa, tá certo? Olha só, existem algumas moléculas bem interessantes para o nosso dia a dia, tá bom? Duas dessas moléculas, na verdade, uma delas é o CO2 e outra é o CO, tá bom? O CO2, conhecida como dióxido de carbono, tá? Dióxido de carbono. E o CO como monóxido de carbono, tá ok? Duas moléculas bem conhecidas, tá? O dióxido de carbono é um poluente, tá? E o monóxido de carbono é uma substância tóxica. Dióxido de carbono e monóxido de carbono, ambos são gerados pela mesma reação química, tá? Ambos são gerados por reações químicas de combustão, tá bom? Ambos são gerados por reações químicas de combustão, tá ok? Naturalmente, o dióxido de carbono ele é gerado também através da nossa respiração, que não deixa de ser uma reação de combustão, tá? O monóxido de carbono, a sua geração já é mais industrial, ou seja, é provocada, tá? Não só dentro de uma indústria, mas quando você queima alguma coisa, você pode ter a geração de monóxido de carbono, tá? O CO2, ele é gerado por uma combustão que a gente chama de combustão completa, tá? Combustão completa. E o CO, ele é gerado pela combustão incompleta. Bom, o que seria a combustão? Combustão é uma reação de queima, tá? A combustão, ela vai envolver um combustível, tá, pessoal? Um combustível, e ela vai envolver um comburente, tá? Um combustível é uma substância que pode ser queimada e pode gerar energia, tá certo? Seria um combustível. O comburente é uma substância capaz de queimar o combustível, tá? Os comburentes mais comuns são o oxigênio, tá? O acetileno, que a fórmula é C2H2, isso aqui é uma substância orgânica, e um outro comburente bem conhecido é o N2O, que é o óxido nitroso, tá bom? São três comburentes bem conhecidos, sendo que o oxigênio, ele é o mais natural, né? Ele é o mais abundante, ele é o mais comum, tá? De ouvirmos falar. É o mais barato também, porque ele está aí na natureza, numa concentração em 21%, né? No ar atmosférico, tá? Então ele é o comburente mais fácil da gente encontrar. Ok, como é que a gente pode encontrar, como é que a gente pode ver uma reação de combustão? Olha, uma reação de combustão, ela pode acontecer, por exemplo,
vamos falar aqui de uma reação, por exemplo, se eu tiver aqui uma gasolina, a gasolina tem fórmula geral C8H18, tá? A gasolina no estado líquido, tá certo, pessoal? Gasolina é substância orgânica. Gasolina mais oxigênio, tá? Se a combustão for completa, a gente vai ter a formação de CO2, CO2 gasoso, e vamos ter a formação de água gasosa, tá? Na temperatura em que a gasolina é queimada no carro, ela sai no estado gasoso, tá? Vamos ver uma reação incompleta. C8H18, líquido, mesma coisa, tá? Mais oxigênio, gasoso, dando... Agora, na combustão incompleta, vamos botar o monóxido de carbono, CO, mais água. Existe um outro produto que também pode ser gerado pela combustão incompleta, que é o próprio carbono sem ser queimado, tá? Seria apenas o carbono que foi decomposto, não decomposto, mas ele foi apenas dissociado, não ionicamente, tá? Da gasolina. E isso forma uma substância que nós conhecemos como fuligem, tá? Então, a gente poderia ter, além do CO, a gente poderia ter carbono fuligem, que é o carbono sólido, tá certo? Carbono fuligem. Esse carbono fuligem, vou repetir, a quantidade de oxigênio não é suficiente para queimar todo o combustível, então pode acontecer de apenas haver a separação do carbono do composto orgânico, mas esse carbono não é oxidado, não sofreu combustão, tá? Isso forma carbono fuligem, que no aspecto macroscópico a gente vê isso como uma fumaça, tá? É quando aquele carro queima a gasolina que sai fumaça pelo motor, pelo escapamento, quer dizer. E essa fumaça, o que é a fumaça? A fumaça é uma mistura, tá? Uma mistura onde nós temos ali um sólido dentro de um gás. Essa mistura a gente chama de uma dispersão coloidal, tá? Onde nós temos ali dois tipos de estado físico, né? Um estado sólido disperso no estado gasoso, tá bom? Ok. Também pode acontecer a formação de fuligem numa reação de combustão incompleta. Quando é que ocorre uma reação de combustão incompleta? Quando nós não temos, por exemplo, oxigênio suficiente para queimar o combustível. E também pode acontecer por má funcionamento, no caso aqui do motor do carro, tá? Pode ser um carro que não está funcionando bem e acontece problemas e ele pode gerar CO. Vamos ao balanceamento só para a gente ver? Aqui, ó, 8 carbonos, 8 carbonos. Aqui embaixo também, 8 carbonos, né? 18 hidrogênios, 18 hidrogênios, tá? Oxigênios, 8 vezes 2, 16, tá bom? Não é isso? 8 vezes 2, 16, com mais 9, 25. Então aqui fica 25 sobre 2. Aqui, 8 vezes 1, 8, com mais 9, 17. Aqui fica 17 sobre 2. Tudo isso para 1 mol, tá, pessoal? 1 mol de gasolina. Bom, vocês verificam que a diferença é exatamente a quantidade de oxigênio disponível. Então, quem vai mandar numa reação de combustão é o oxigênio. Ele é o reagente que pode ser o limitante, por exemplo, né? Ele pode ser o reagente aqui limitante e gerar uma quantidade menor de produto, e isso vai levar à formação de monóxido de carbono e não o dióxido. E logicamente que isso aqui vai ser muito ruim, porque isso aqui é tóxico e pode inclusive contaminar as pessoas, tá? Pode intoxicar as pessoas, na verdade. Esse é o termo correto. Beleza, mas essa aula não é uma aula de estequiometria, tá? Não é uma aula que eu vou falar sobre isso, é uma aula que eu vou falar sobre essas duas moléculas também, tá bom? Essa molécula aqui
ela é bem interessante e bem diferente do CO2. Se a gente for falar de CO2 primeiro, vamos falar de CO2. O CO2, ele é uma molécula simples de você explicar sua ligação química. A gente tem aqui, ó, um átomo de carbono. A gente já estudou que o carbono ele termina com 4 elétrons na última camada. E aqui ele está rodeado com 2 oxigênios. Tá? Então, se eu tenho 2 oxigênios rodeando o carbono, vou botar um oxigênio aqui e outro aqui. Tá, pessoal? São 2 oxigênios. Sabemos que cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons de valência. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que o átomo de carbono tem 4 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4. É uma ligação fácil e previsível. Tá? O carbono, para ficar estável, vai fazer 4 ligações. O oxigênio, para ficar estável, vai fazer 2 ligações. Então, ó, vamos ter essa ligação aqui, carbono-oxigênio. Essa ligação aqui, carbono-oxigênio. Estabilizamos esse oxigênio, tá? E aqui, mais 2 ligações para estabilizar esse outro oxigênio. Consequentemente, essas 4 ligações estabilizaram o carbono. Temos aqui a fórmula eletrônica, né? Assim aprendemos. Fórmula eletrônica, tá? Essa molécula vai ter então essa fórmula estrutural. C-O, C-O. Presta atenção numa coisa importante. Como não há elétrons aqui no átomo central, elétrons livres, não vai haver repulsão entre elétrons não ligantes e elétrons ligantes. Os elétrons que estariam livres são elétrons não ligantes. E os elétrons que estão aqui são elétrons que estão ligados. Não há essa repulsão. Quando não há repulsão, então a geometria prevista aqui é a geometria que vai manter esses átomos mais distantes possível. E é essa geometria mesmo, tá, pessoal? Aqui na fórmula estrutural, nós temos que a geometria é essa mesma, tá? A geometria aqui que mantém um ângulo aqui de 180 graus, tá? A geometria linear. Então essa é uma molécula linear. Como ela é linear, quem é o elemento mais eletronegativo? Oxigênio. Se eu fosse falar em termos de vetores, quem é que puxa mais os elétrons, Marcelo? O oxigênio puxa mais elétrons. Teria um vetor aqui que eu posso chamar de μ1, tá? Puxando para cá. E um vetor aqui chamado de μ2, tá? Puxando para cá. Como eles estão puxando, né, um contrário ao outro e a intensidade é a mesma, por que é a mesma intensidade? Porque é do carbono para o oxigênio, Então, eu estou falando da mesma coisa, então eu estou falando da mesma intensidade. Então, o vetor resultante aqui é 0. Como um vetor resultante é 0, eu posso dizer, afirmar que essa é uma molécula apolar, tá? Então, esse é o dióxido de carbono. Em termos ambientais, sabemos que o dióxido de carbono é responsável por uma parte significante do efeito estufa. Naturalmente, o dióxido de carbono ele tem um papel interessante para o efeito estufa, porque isso mantém a temperatura da Terra, né? Naturalmente. Mas em condições de industrialização, sem preservar as questões ambientais, sem melhorias na qualidade dos materiais, sem observar a sustentabilidade, a gente vê que a quantidade de CO2 emitida na natureza ela é demasiada e isso causou um desequilíbrio do efeito estufa, tá? Que se intensificou nos últimos anos, tá, pessoal? Então ele é responsável pelo aumento do efeito estufa também. E ele é um gás que tem a capacidade de armazenar calor. Então, a gente vai ter então esse aquecimento aumentando aí ao longo desses últimos anos de industrialização no século XXI. Tá, pessoal?
Esta substância CO2, ela é interessante porque ela é um gás, tá? Ela é um gás, porém, quando ela sofre um aumento de pressão, isso industrialmente, se acontecer um aumento de pressão, ela passa diretamente para o estado sólido, tá? Esse processo é um processo bem interessante. Nós temos o gelo seco no estado sólido e no estado gasoso, que ele é o gás carbônico, tá? Então, o gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Vocês vão entender essa passagem de sólido para o gasoso quando estudar o diagrama de fases, tá? Dessa substância. Esse fenômeno de passar do sólido para o gasoso é chamado de sublimação, tá? E o processo retornando é a ressublimação, tá? Muito bem. Vamos agora ver então como é que se dá essa molécula do monóxido de carbono, tá, pessoal? Rapidinho a mágica para eu limpar o quadro, tá bom? Ok. Então nós temos aqui agora o monóxido de carbono, tá? O monóxido de carbono, se a gente for fazer a sua estrutura, teremos o seguinte, ó. Vamos lá. Teremos o carbono, né, ó. Carbono e um átomo de oxigênio só. Tá certo? Deixa eu trazer ele mais para cá. Carbono e um oxigênio, tá? O oxigênio tem 6 elétrons de valência. Isso a gente já sabe, não precisa colocar mais. Carbono tem 4 elétrons de valência. Vamos botar 2 aqui e 2 aqui, tá, pessoal? Professor, por que você colocou 2 aqui e 2 ali no oxigênio? Olha, para você fazer algumas estruturas químicas, algumas coisas a gente tem que ter já uma certa malandragem, entre aspas, né? Como a gente sabe que o oxigênio vai fazer apenas 2 ligações, eu já coloquei ali os 2 elétrons, né? Ó, e coloquei aqui os do carbono, tá certo? Então você vai adquirindo o jeito de fazer essas moléculas, tá? Vamos lá então, ó. Eu vou fazer uma ligação aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio, beleza? Percebam bem que nessa estrutura a gente tem aí o oxigênio com 8 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só para ajeitar melhor, eu vou tirar esse par de elétrons aqui e colocar aqui, tá, pessoal? Para ajeitar melhor. Vejam que o carbono não está estável ainda, ó. Ele tem 2, 4, 6. Carbono está com 6 elétrons e o oxigênio está com 8. Não há mais condições do oxigênio fazer ligação química. Mas o oxigênio tem pares de elétrons disponíveis. Vimos na última aula que quando esse átomo aqui, no caso aqui só são 2, né? Não tem um átomo central, porque são apenas 2, mas no caso o oxigênio, como tem pares de elétrons livres, ele pode emprestar esse par para o carbono. Ó, assim, ó. Esse par de elétrons, ele fica indo e voltando nessa região, tá? Entre o carbono e o oxigênio. Como é que ele vai, professor? Ele fica indo e voltando, só que ele fica indo e voltando, ó, rapidamente. Tá bom? Numa velocidade muito alta. Por quê? Ele vai ocupar as duas regiões, a região em torno do carbono, a região em torno do oxigênio, criando uma sensação que ele está nos 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Quando ele está aqui, são 2, 4, 6, 8. Quando ele está lá, são 2, 4, 6, 8. Tá certo? Essa ligação coordenada dativa é quando um dos átomos empresta um par de elétrons para o outro átomo que está ligando com ele. Tá certo, pessoal? Muito bem. Essa é a fórmula estrutural, né? Ó. Desculpa, essa é a fórmula eletrônica. Essa é a fórmula eletrônica do monóxido de carbono. E essa aqui é a fórmula estrutural, tá? Com essa ligaçãozinha coordenada. Com essa ligação aqui, tá bom? Ligação dativa.
Essa é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Eu não preciso nem dizer, né, pessoal? O monóxido de carbono possui uma geometria linear e é uma molécula polar, né, pessoal? Uma molécula polar, por quê? Porque tem pares de elétrons livres, né? Tem pares de elétrons livres. Tem par de elétrons livres, então é uma molécula polar. Acontece que essa molécula, como ela é polar, ela é também bastante reativa, tá, pessoal? O monóxido de carbono, essa estrutura dela com elétrons livres, ela é uma estrutura bastante reativa, tá? Uma estrutura bastante reativa. Ok? E ela se torna tóxica por uma coisa bem interessante, por um processo bem interessante. Quando a gente respira, quando a gente respira, o oxigênio, tá, pessoal, que a gente respira, ele é transportado, a gente respira, tá? O oxigênio entra nos alvéolos, né? E aí por um processo um tanto complexo, o oxigênio entra na nossa corrente sanguínea, tá? E ele é levado pela hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína responsável por esse transporte, tá? Hemoglobina. Não só pelo transporte de oxigênio, tá, pessoal? A hemoglobina, ela carrega outras coisas, né? E esse transporte do oxigênio é importante para quê? Para oxigenar, logicamente, os órgãos, né? Fazer os órgãos funcionarem, não é isso? Muito bem. Quando essa reação aqui acontece, a gente tem a formação de um produto chamado oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Vamos botar assim? Oxihemoglobina. Tá? E isso vai andando pelo nosso corpo, né? E oxigenando os órgãos, tá certo? Acontece que o oxigênio é uma molécula bem mais estável. É uma molécula bem mais estável do que o monóxido de carbono. É uma molécula bem mais estável, tá bom? O que é uma molécula estável? Que não reage muito, né? Que não vai reagir de qualquer maneira, com qualquer condição, tá? Não vai reagir. Acontece que quando tem um ambiente poluído, o monóxido de carbono, ele chega nesse ambiente, né? Quando tem um ambiente poluído por combustão incompleta, o monóxido de carbono, por ter esses elétronzinhos livres aqui, ó, esses elétrons livres significam o quê? Significam reatividade, tá? Esses elétrons livres conseguem atrair e conseguem se ligar melhor na hemoglobina. A hemoglobina se liga melhor no monóxido de carbono, melhor do que no oxigênio, tá? Por quê? Porque tem esses elétrons livres, beleza? A presença do monóxido de carbono vai então excluir o oxigênio, tá? O monóxido de carbono, ele é mais rápido do que o oxigênio. Então vamos formar aqui um novo complexo, que é o complexo carboxihemoglobina, tá? Um novo complexo chamado carboxihemoglobina. Professor, o monóxido de carbono é mais rápido para se ligar. Existem outras, além da reatividade, existe outra razão? Olha, temos uma outra diferença que é a questão da massa. A massa molar do O2 é 2 vezes 16, é 32 gramas por mol. A massa molar do CO é 12 do carbono mais 16 do oxigênio, que dá 28 gramas por mol, tá? Então, uma menor massa vai dar uma maior velocidade,
tá? A menor massa vai dar a maior velocidade. É só você se lembrar, existe uma leizinha lá no estudo dos gases, se vocês não viram ainda, vocês podem estudar. Existe uma leizinha que é a lei de Graham, tá bom? Lei de Graham. A lei de Graham fala sobre essa questão da relação entre a massa e a velocidade de um gás, tá? Então, quanto menor a massa, mais rápido vai ser o gás em situações de difusão e efusão gasosas, tá? Difusão gasosa e efusão gasosa são dois tipos de fenômenos que são explicados também lá no assunto dos gases, tá certo, pessoal? Então, o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, passa a passear pelo corpo, não deixando mais oxigênio, e isso vai deixando os órgãos sem funcionar. Primeiro sintoma é um desmaio, dor de cabeça, desmaio, pessoa desmaia. Se esse processo continua, a pessoa vai chegar à morte, tá? É uma morte sem dor, né? É uma morte indolor, mas que vai acontecer. Quando a pessoa vamos dizer assim, socorrida ainda com um certo tempo, a gente pode ter então algumas sequelas por conta desse momento, desse tempo que ficou sem esse oxigênio chegar nos órgãos, tá? E temos algumas pessoas sequeladas. Temos alguns casos aqui no Brasil, né? O principal deles foi na Boate Kiss, que aconteceu anos atrás, tá? Que até hoje tem pessoas sequeladas por conta da alta ingestão de monóxido de carbono, tá, pessoal? Vou fazer a mágica e volto já com outra molécula interessante. A mágica. Bom, pessoal, voltamos, né? Voltamos agora para falar de outras moléculas importantes. Uma delas é a molécula do ozônio. O ozônio é um gás, tá? Importantíssimo que essa molécula exista, né? Porque ela consegue filtrar grande parte dos raios solares, tá, pessoal? Os raios solares que são emitidos o dia inteiro, tá? Logicamente. Ele consegue transformar, por exemplo, alguns raios ultravioleta, tá? Ele consegue filtrar raios ultravioleta C, consegue filtrar raios ultravioleta B e consegue convertê-los, por exemplo, em raios ultravioleta A, tá? Ultravioleta do tipo B, ultravioleta do tipo C, ultravioleta do tipo A. Vocês lembram lá em atomística que no espectro eletromagnético, os raios ultravioleta, eles vão ser radiações eletromagnéticas com um bom poder de penetração, tá, pessoal? Eles têm uma energia bem considerável, próxima ali das micro-ondas, tá? E vão causar danos caso você tenha um contato direto com eles, dependendo da intensidade, tá? Dois fatores que vão influenciar, vamos dizer assim, a agressividade desses raios na pessoa. É a intensidade. A intensidade depende de quê? Depende da quantidade de raios que atinge um ponto naquele momento. Isso é a intensidade, tá? E a outra é o tempo. Por quanto tempo você fica exposto àquela radiação? Então, de repente, uma pessoa ela pode ficar exposta demais na praia, por exemplo, ela pode ficar 6 horas na praia e sofrer intensidade de raios ultravioleta A, por exemplo, né? Mas uma outra pessoa, por exemplo, essa primeira pessoa que ficou 6 horas, ela pode ter ficado na praia de 7 da manhã até 1 da tarde, né? Então, de 7 até 1 da tarde são 6 horas. Outra pessoa que chegou na praia 1 da tarde, quando essa primeira saiu, ela pode ficar na praia de 1 às 4. Mas ela pode, nesse período de 1 às 4, ficar exposta por uma intensidade maior de raios. Por exemplo, nesse períodozinho de 1 às 3, que é onde a gente tem um sol com maior intensidade dos raios solares, tá? Muito bem. O ozônio, ele vai estar
em uma certa altitude, tá? Na nossa atmosfera, e ele é uma molécula bem interessante porque ela não é tão estável como o oxigênio, tá, pessoal? Existe uma reação química entre o gás oxigênio e o gás ozônio, tá? Gás oxigênio e o gás ozônio. Um equilíbrio, na verdade, a gente pode dizer assim, ó. Vocês ainda não estão vendo esse assunto não, mas eu posso falar um pouquinho para vocês já. Olha só, nós temos aqui, se eu balancear aqui, a gente vai ter 3O2 e aqui 2O3, né? Balanceando, tá, pessoal? Gás oxigênio, gás ozônio, tá, pessoal? Isso não é simplesmente oxigênio, é gás oxigênio. Se você falar oxigênio, eu estou falando só do elemento químico, tá? Então, gás oxigênio, gás ozônio. Eu coloquei uma setinha maior da transformação do ozônio para o oxigênio. Isso é um equilíbrio químico, é uma reação reversível, tá? Ela pode ocorrer nos dois sentidos, só que vocês estão vendo que esse sentido aqui, eu coloquei uma seta maior. Posso até fazer assim, ó, até encurtar mais a seta de cima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a reação de baixo, ela acontece com maior facilidade, tá, pessoal? A reação de baixo, ela acontece com maior facilidade, tá? Ou seja, é muito mais fácil o ozônio se transformar em gás oxigênio, tá? Por quê? Porque essa molécula aqui é mais estável. Em termos de estabilidade, essa molécula aqui é mais estável. Tá ok, pessoal? Mais estável do que essa. Vamos se ligar aqui nessa molécula do gás ozônio. Como é que é essa molécula, Marcelo, do gás ozônio? Ó, vamos ter 3 átomos de oxigênio, não é isso? Então, nesse caso, a gente vai ter um átomo central, tá? Ó, um átomo central e 2 átomos ao redor, tá certo? Vamos botar um átomo aqui e vamos botar o outro átomo aqui. Professor, você está induzindo que a molécula vai ser angular? Estou induzindo vocês sim. Por que eu estou induzindo? Porque vejam, oxigênio é um átomo que tem muitos elétrons, tá? É um átomo que tem muitos elétrons de valência, não é isso, pessoal? Tem bastante elétrons de valência. Como ele tem bastante elétrons de valência, então é muito forte a tendência do átomo central ter elétrons sobrando no final desta composição aqui, tá certo? Vai ser muito comum que aconteça isso, tá bom? Então, o oxigênio é um elemento químico que tem 6 elétrons, né, de valência, tá? Então, botei aqui os 3 átomos, tá? Um formato realmente angular, creio eu, porque a gente vai ter um elemento com vários átomos, vários elétrons de valência. A gente sabe que o oxigênio faz uma ligação dupla, né, pessoal? Aqui, ó. Ele vai fazer uma ligação dupla aqui, ó. Professor, alguém pode perguntar assim, e eles não podiam fazer uma ligação simples, não, professor? Bom, eu vou dizer a vocês, mas não iria completar, só iria ficar completo só os 2 átomos aqui, né? Só esses dois, só esse aqui, por exemplo, né? Se eles fechassem, ó, se eu fizesse assim, só esse ficaria completo, né? Esses 2 não ficariam completos, tá? Ficariam com 7 elétrons. Então, essa possibilidade está descartada, tá, pessoal? Possibilidade descartada, tá certo? Então, vamos deixar aqui a ligação dupla aqui nesse, beleza? Ok. E aqui vai ser simplesmente uma ligação dativa, ok? É fácil? Ó, 2, 4, 6, 8 para esse aqui, 2, 4, 6, 8 e para esse aqui, 2, 4, 6, 8. Beleza, pessoal? Então a gente teria essa estrutura. Como o átomo central tem elétrons livres, uma geometria angular, tá? Alguém pode falar assim, professor, essa geometria angular, o ângulo é igual ao da água?
Vamos lá. A gente vai ter uma molécula com geometria angular. Não seria linear, porque iria acontecer a repulsão desse par de elétrons com as ligações, né? E polar, né, pessoal? Uma molécula polar. Esse ângulo não é igual ao da água. Na água são 2 átomos de hidrogênio, tá? Aqui são 2 átomos de oxigênio, átomos maiores. Não é importante a gente saber quanto é esse ângulo, mas ele é maior do que 105 graus, tá? Basta você entender que ele vai ser maior. Por quê? Porque são átomos maiores. Em termos de tamanho, o oxigênio é bem maior do que o hidrogênio, tá bom? Olha só, uma coisa que acontece aqui é o seguinte. Se eu perguntar aqui a vocês, pessoal, essa estrutura, ela pode ser igual a essa aqui? Presta atenção, ó. Essa estrutura, ela pode ser igual a esta aqui? Aí vocês irão me responder automaticamente quando perceber o desenho que eu vou fazer, tá? Presta atenção que é fácil, muito fácil de você perceber aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer a dupla aqui, ó. Se eu fizer a dupla aqui, beleza? E a dativa aqui. Se eu fizer a dupla e a dativa, tá? Tem como vocês me dizer se essa é a estrutura ou essa é a estrutura real? Não, né, pessoal? Não tem como dizer. São as mesmas estruturas, não é? A gente só modificou o quê? A posição da ligação, tá? O que é que acontece aqui? A gente pode ter, aqui no caso, a gente estudou que quando há uma ligação dupla, essa ligação dupla, ela é a ligação π, né, pessoal? Essa ligação π, ela é uma ligação mais flexível, vamos dizer assim, entre aspas, mais frágil também do que a sigma. Essa ligação pode mudar de lugar, tá? Quando a gente olha isso aqui, a gente está vendo apenas 2 maneiras de enxergar, que na verdade a gente não sabe se é uma ou se é outra, tá? Então, a gente dá início aqui a um fenômeno na química chamado de ressonância, tá? A ressonância é um processo onde a gente vai analisar estruturas que são equivalentes, tá? Aqui são estruturas equivalentes que se formam por conta desse deslocamento das ligações químicas, tá, pessoal? Então, o nome desse fenômeno, quando a ligação química se desloca, é chamado de ressonância, tá? Muitos autores, inclusive, até costumam fazer isso aqui, ó. Para representar o ozônio, muitos autores costumam fazer isso aqui, ó. Bota uma ligação aqui, tá? Bota uma ligação aqui, não é isso? E faz isso, ó. Ó. Faz isso, ó. Tá? Uma segunda ligação, essa segunda ligaçãozinha aqui, ó, ela simplificaria esse processo de ressonância, tá? Pode estar acontecendo desse lado e pode estar acontecendo desse lado, tá? Mas a molécula que eu queria passar para vocês, queria mostrar para vocês, é essa molécula do ozônio. Uma molécula que é análoga à do ozônio, só que é um poluente atmosférico, e vocês podem também depois fazer como exemplo para treinar em casa, é a molécula do SO2, tá? Então, a molécula do ozônio, ela vai ser bem parecida com a molécula do SO2. Por quê? Porque continuam sendo 3 átomos, tá? Aqui não são 3 átomos do mesmo elemento, mas são da mesma família. É somente um enxofre no lugar do oxigênio, tá? Vocês podem tentar fazer o SO2 e existe uma molécula diferente delas, né? Que você pode fazer também como exemplo, que é a molécula do SO3, tá? Essa molécula do SO3 é bem interessante. Esse é o dióxido de enxofre,
dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre é uma substância poluente do ar atmosférico e aqui o trióxido de enxofre. Tá? Tanto o dióxido de enxofre como o trióxido de enxofre, eles são formados a partir dos combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis, como gasolina, óleo diesel principalmente, tem enxofre no petróleo. Esse enxofre muitas vezes acompanha, depois da destilação que acontece na indústria, esse enxofre permanece e vai estar no combustível lá no posto de gasolina. Quando você queima a gasolina do carro ou o diesel, esse enxofre ele vai para a atmosfera, tá? O enxofre, eu vou fazer aqui bem rapidinho, tá, pessoal? Esse enxofre vai para a atmosfera, tá bom? Ó, esse enxofre vai para a atmosfera, reage com gás oxigênio e sofre uma oxidação formando SO2, tá certo? SO2 gasoso, tá? O SO2 gasoso que está na atmosfera reage com um pouquinho de oxigênio, um pouquinho, tá? Aí eu diminuí, botei meio mol e forma SO3 gasoso, tá certo? Então esse é um... E o SO3 gasoso, ele na atmosfera, quando chove, ele reage com a água que está no estado líquido e forma um pouquinho de ácido sulfúrico que desce para a gente em solução aquosa, tá? Então acontece isso com esse enxofre que está dentro do combustível fóssil. Beleza, pessoal? A gente volta já já com mais coisinhas sobre ligações químicas, tá? Voltando aqui na nossa aula sobre ligações químicas, né? Alguém pode perguntar assim, professor, os compostos covalentes, eles podem estar em quais estados físicos? Olha, pessoal, muitos compostos covalentes são gases, tá? Muitos compostos covalentes são gases. Alguns são líquidos, tá? Alguns são líquidos, mas alguns também podem ser sólidos, tá certo? Um composto covalente, quando ele é sólido, quer dizer que existe uma influência aí extra, tá? Que influência extra seria essa aí? Bom, só existem dois motivos para uma ligação química formar uma substância sólida, tá? Ou existe uma grande diferença de eletronegatividade, muita diferença, e essa diferença seja tão grande que a atração seja tão grande a ponto do estado físico ser sólido, tá bom? Só que não pode ser ligação iônica, tá? É uma diferença grande de eletronegatividade, mas que não leva a uma ligação iônica, tá? Isso pode acontecer, tá ok? Mas outra forma de uma substância covalente ser sólida é se a geometria formada cooperar para um forte arranjo geométrico condensado, tá? Isso acontece, por exemplo, no diamante. A gente tem um fenômeno do carbono, fenômeno chamado de alotropia, né, pessoal? Vocês conhecem bem? Carbono diamante, carbono grafite, tá? Existe um terceiro tipo de carbono, que é o carbono fullereno, né? Que é o carbono que tem a fórmula C60. Isso aqui é o futeboleno, mas ele é chamado de fullereno, tá certo? Fullereno. Ele tem um formato de bola de futebol. Esse é bem diferente desses aqui, tá? Pela quantidade de átomos que tem, então a sua estrutura é mais complexa. É uma estrutura esférica, tá? Esses dois são monoatômicos, tá? Monoatômicos. São átomos de carbono, uns ligados aos outros, tá? Mas a fórmula em si é monoatômica, é apenas C. E esse aqui é o C60. O que acontece? O carbono grafite e o carbono diamante, eles têm uma grande diferença na dureza, tá? O carbono grafite não é duro, tá? Não é duro. E o carbono diamante é bastante duro. O carbono grafite
ele é um ótimo condutor e o carbono diamante não é condutor, tá? As diferenças se explicam pela estrutura, tá bom? O carbono diamante, na sua formação, ele quando está se formando, ele acaba se estruturando, se consolidando numa estrutura tetraédrica, tá? Então, existe uma espécie de átomo central que vai formando uma estrutura tetraédrica. E os demais átomos vão formando outras estruturas tetraédricas adjacentes, ó, tá? E isso vai formando uma rede, tá certo? Isso vai formando uma rede. Se você imaginar que isso vai crescendo, 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 a gente vai ter vários tetraedros interligados, tá? Esse conjunto de N tetraedros interligados vai dar, no aspecto macroscópico, uma dureza muito alta para o carbono diamante, tá? Então, o carbono diamante é muito duro por conta da sua estrutura, tá, pessoal? Tetraédrica. Já o grafite, ele se condensa de maneira diferente. O grafite, ele se condensa mais ou menos assim, ó. A gente tem uma estrutura aqui, ó. Uma estrutura aqui assim. E ele faz isso. E ele faz isso, beleza? Aqui a gente vai ter ligação dupla, tá? A gente vai ter os carboninhos aqui, alguns fazendo ligação dupla, tá bom? Só que é o seguinte, esses carbonos, uma estrutura dessa, eles vão se ligar com outra estrutura. Só que essa outra estrutura, ela não está adjacente, tão próxima à primeira. Elas vão estar um pouco espaçadas, tá bom? Vão estar um pouquinho espaçadas. Esse um pouquinho espaçadas vai ser numa distância, tá? Vai ser numa distância aqui interessante. Tá? A gente vai ter uma certa distância aqui de um para o outro, tá, pessoal? Tá bom? A gente vai ter uma certa distância. Se você olhar, se você analisar, aqui a gente tem uma grande diferença, uma grande distância desse plano para esse aqui, ó. Tá? Desse plano para esse. Tá bom? Esse distanciamento a gente chama de distanciamento basal, né? Essa distância das bases vai fazer com que o grafite ele tenha essas propriedades que eu falei. Ele é frágil, tá? Ele não é duro, porém, como ele tem essas camadas, a gente tem uma capacidade dessas camadas se deslizarem umas camadas sobre as outras, tá? Por exemplo, uma outra camada pode deslizar no meio dessas aí. E esse deslizamento, tá? Com facilidade, melhora a capacidade desse material ser condutor, tá bom? Então, a ligação covalente pode levar a substâncias sólidas, umas com alta dureza, outras nem tanto. Existem outros compostos que são bem duros, tá? Bem duros e são sólidos, ligações covalentes. Por exemplo, a gente tem um composto de fórmula, o nitreto de boro, tá? O boro nitreto, tá? Vocês podem pesquisar também o boro nitreto, que é o BN, tá? O nitreto de boro. Também nós temos
Nitreto de carbono, tá? C4N3, não, C3N4. O C3N4, tá? Temos também um outro composto que é o tungstato de carbono, ou carbeto de tungstênio, tá, pessoal? Carbeto de tungstênio são compostos covalentes com alta dureza, tá? Ficam para vocês pesquisarem, caso queiram. Vocês podem fazer uma pesquisa desses compostos covalentes. Todos eles são no estado sólido, tá? Com estruturas diferentes. E as ligações são covalentes, porém é o formato da geometria, é a geometria como ela se consolida que vai trazer propriedades interessantes como dureza. Essa propriedade que eu estou chamando aqui para vocês, que eu estou dizendo, que eu estou chamando de dureza, a dureza é uma propriedade física que ela vamos dizer assim, que ela se representa na grande capacidade que alguns elementos têm, algumas substâncias têm, de riscar outra substância, tá? Então a substância mais dura do mundo é o diamante, tá? O diamante ele tem capacidade de riscar qualquer outra substância, tá certo? Porém, o diamante ele tem uma coisa que não é muito alta, que é a tenacidade. A tenacidade é a capacidade de suportar impacto. Então, o diamante é muito duro, porém é pouco tenaz, tá? Uma pancada com ferro quebra o diamante. Diamante, substância mais dura, ferro, substância mais tenaz, tá? Do mundo. Então, essas que eu falei aqui, o nitreto de boro, o nitreto de carbono e o carbeto de tungstênio, são exemplos de substâncias covalentes, porém sólidas, com alta dureza, porque a gente tem um efeito aí interessante, que é o empacotamento geométrico dessas estruturas. Pesquisem, que isso é bem interessante para a gente compreender melhor como essas ligações químicas influenciam nas propriedades macroscópicas, tá? E o que é macroscópico é o que a gente utiliza no dia a dia, tá, pessoal? Isso é muito interessante. Valeu? Um abraço e vamos exercitar agora com algumas questões, tá bom? Valeu!